Muito boa tarde, está no ar o Donos da Bola desta segunda-feira e vamos aos destaques que a gente vai ter no programa de hoje. Goleada do Grêmio que coloca o Cruzeiro na crise lá em Minas Gerais. Cruzeiro é goleado em casa pelo Grêmio e Rogério Ceni dispara. Para continuar, muita coisa tem que mudar. A vitória do Inter alternativo contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Com um gol de pênalti de Rafael Sobis, o Internacional venceu o São Paulo no Beira-Rio e entra embalado na decisão da próxima quarta-feira. Viaja na segunda-feira rumo a Curitiba, onde começa a decidir a Copa do Brasil. Pensando na final da Copa do Brasil, o Inter já se prepara para enfrentar também a grama sintética da Arena da Baixada. A gente vai tentar o mais rápido possível ali se adaptar, o passe, um domínio. E tem ainda uma surpresa para você, torcedor gremista. É aqui no Donos da Bola. E é claro que nós contamos com a participação de vocês, mandando vídeo, mensagem no nosso WhatsApp 51992241220. Você pode acompanhar o programa também no Facebook e também no YouTube. Acesse Donos da Bola RS. A semana, ela é do Internacional na final da Copa do Brasil, mas eu falei que tem uma surpresa para você, torcedor gremista. Você já pode observar aqui, está na nossa bancada. Vou mostrar aqui, ó. Camisa toda autografada por todo o elenco gremista. Todo elenco gremista. Você quer ter ela? Ela pode ser sua. Basta enviar uma declamação para o Grêmio, com até 20 segundos para o nosso WhatsApp. 51992241220. O resultado vai sair na sexta-feira. E tá bonita essa camisa, hein? Vou deixar ela aqui. Vai estar nos acompanhando durante o Donos da Bola, essa camisa autografada por todo o elenco da equipe do Grêmio. E lá em Minas Gerais, o tricolor aproveitou a má fase do Cruzeiro, goleou os mineiros, para seguir pensando mais à frente na Libertadores da América. No sorriso do cruzeirense dava para sentir que a Copa do Brasil é passado e que a confiança em uma recuperação no Campeonato Brasileiro não foi abalada. Hoje é 2-0 Cruzeirão aí, vamos para cima desse aí. Aqui é Cruzeirão cabuloso. 3-2 hoje. 2-0. Quando a bola rolou, Fred até iludiu o torcedor com essa cabeçada, que Paulo Vitor defendeu. Mas não demorou muito para todo mundo ver a realidade. Para ser mais sincero, 17 minutos, quando Galhardo cruzou rasteiro e Tardelli, por falar em precisão, marcou um golaço de letra. Grêmio 1, Cruzeiro 0. Golaço! Tardelli de letra! A apatia ficou evidente neste passe errado de Marquinhos Gabriel no meio-campo, que culminou no gol de Alisson com toda tranquilidade para fazer 2-0. Pedro Rocha entrou no lugar de David e já foi logo dando trabalho. Na segunda tentativa, gerou o lance que Henrique sofreu pênalti. Fred chamou a responsabilidade e diminuiu 2-1. No início do segundo tempo, o Grêmio perdeu Jeromel lesionado. David Braz entrou e viu Thiago Neves perder a bola no ataque e Everton Cebolinha, ao seu melhor estilo, fazer um golaço do outro lado. Soltou a bomba, que golaço! Gol do Grêmio! E que golaço do Cebolinha! Foi uma jogada bem rápida ali, né? É característica, jogada rápida que eu já dominei, já driblando, pude finalizar bem. Creio que esse foi o mais bonito. Aos 31 minutos da etapa final, Cebolinha recebeu na área, passou facilmente por Léo e transformou o placar em goleada gaúcha, 4-1. Com requintes de crueldade e de genialidade do Everton em relação a todo o sistema de defesa da equipe do Cruzeiro. A gente sabia, né, que ia encontrar muita dificuldade, mas que poderia se tornar o jogo fácil pelo fator psicológico, né? Que a equipe deles vem atravessando uma fase não muito boa dentro da competição também, vem de eliminação também. Creio que a gente soube jogar em cima dessas deficiências que eles vêm enfrentando. A gente respeita sempre os nossos adversários, como a gente respeitou o Cruzeiro hoje. Mas se a gente forçasse um pouquinho mais, eu tenho certeza que a gente poderia fazer
mais 1 ou 2 gols. Do lado de fora do Independência, mesmo antes do apito final, protesto da torcida contra a diretoria celeste. Em dia de pipocas atiradas no gramado, vaias para Thiago Neves, um dos ídolos da torcida, e goleada em casa, Rogério Ceni admitiu ter ficado com vergonha de conceder entrevista e disse que, do jeito que está, a situação não pode continuar. Se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para dar uma entrevista. Resposta forte aí do Rogério Ceni, mas agora chegou a hora de ir até a central, lá no controle, onde está Paulo Pires. E aí, Paulinho, qual é a pergunta? Ela é nota de 0 a 10, qual é a dificuldade da pergunta de hoje, hein, Paulinho? Eu diria que... Tudo bem, Tudo Gabriel? bem, boa tarde, Paulinho. Nossos telespectadores aí. De 0 a 10, acho que é um 5,5, 6, mais ou menos. Então o pessoal vai acertar. O pessoal vai acertar, com certeza. Até porque vai ter uma dica agora aí. Só para ter uma ideia, a pergunta está ligada ao jogo de ontem do Grêmio com a equipe do Cruzeiro. O Everton marcou 2 gols ontem na vitória por 4-1. Poderia ter marcado o terceiro. E a pergunta é justamente sobre esse assunto. Eu quero saber o seguinte: quem foi o último, atenção, o último jogador a marcar 3 gols pelo Grêmio em um mesmo jogo? Relacionei 4 aqui, esses 4 relacionados, todos eles marcaram 3 gols em um mesmo jogo. Quero saber qual foi o último. Opção A, Guerreiro Imortal, André Lima. Opção B, Barcos. Opção C, Borges. Ou opção D, o próprio Everton. Então, qual foi o último jogador, quem foi o último jogador a marcar 3 gols em um mesmo jogo pelo Grêmio? Foi o André Lima? Foi o Barcos? Foi o Borges ou foi o Everton? Estou aguardando sua mensagem pelo WhatsApp 99224, aqui embaixo, 99224-1220, 99224-1220, Gabriel. Essa eu já sei a resposta, mas eu também não vou falar, não gosto de dar spoiler para ninguém. Lá no nosso Twitter tem a pergunta do Paulinho, mas no nonosso Twitter, @DonosDaBolaRS, tem a nossa enquete do programa, você pode participar. E a pergunta é a seguinte: a grama sintética da Arena da Baixada pode ser um complicador para o Inter na quarta-feira? Sim ou não? Será que vai ser um complicador? A gente vai ver aí, você pode participar lá no @DonosDaBolaRS. E você, torcedor colorado, não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai falar muito sobre essa grande decisão. Tá começando, né? O início da semana, a decisão da Copa do Brasil. Quarta-feira tem Atlético Paranaense e Inter, mas no sábado teve vitória sobre o São Paulo debaixo de chuvarada lá no estádio Beira-Rio. E você vai saber todos os detalhes do início da semana colorada com Tiger Junk. A gente já vai daqui a pouco. Vamos chamar o Salzano. Salzano, acho que vamos vir aqui já no controle, lá onde está na redação, Marcelo Salzano. Tudo bem, Salzano? Como é que está? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Gabriel. Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pois é, o zagueiro Pedro Jeromel saiu ontem no início do segundo tempo da goleada contra o Cruzeiro. Lesionado, ele acusa muitas dores no adutor da coxa direita. Daqui a pouco vai ser submetido a um exame de imagem e a tendência é de que seja um desfalque para o técnico Renato Portaluppi nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro contra Goiás, Santos, Avaí e Fluminense. E também, se for constatada realmente a lesão na coxa, uma dúvida para o jogo contra o Flamengo, dia 2 de outubro, partida de ida das semifinais da Libertadores, Gabriel. Apreensão, é uma apreensão do torcedor gremista, né, Salzano? Mas, além disso, o Grêmio conseguiu se reabilitar, muito por causa do Everton, que fez 2 gols, né, Salzano? O Everton, o artilheiro do Grêmio na temporada, 15 gols marcados. Ontem, mais uma vez, uma grande atuação, 2 gols marcados, belos gols, diga-se de passagem. E o Everton fala aqui no Donos da Bola da reabilitação gremista em Belo Horizonte. A eliminação que
Dói muito, né, cara? A gente tinha uma boa vantagem, acabamos sendo eliminados nos pênaltis, mas creio que é virar a página, como foi hoje aqui. A gente foi conversado que tinha que deixar o jogo de quarta para trás, né? Passou, já era, bola para frente. E hoje a gente fez um grande jogo para mostrar o poder de reação e a força do nosso grupo. Este Everton Cebolinha, grande destaque do Grêmio na temporada de 2019. Agora, Renato Portaluppi fala sobre o que o Grêmio briga neste Campeonato Brasileiro. O Grêmio nunca desistiu do Campeonato Brasileiro, gente. Sempre falo isso para vocês. O Grêmio estava em 3 competições. Aliás, era o único clube que estava em 3 competições. É difícil. É difícil a cada 3 dias você entrar em campo, quando muitos clubes só jogam de domingo a domingo. Mas o Grêmio nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado. Eu sempre falei para vocês que eu sou louco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá difícil esse ano? Tá difícil. A distância é muito grande. Mas não que seja uma coisa impossível. Entendeu? O futebol tem todo o segundo turno ainda aí pela frente. Mais uma partida nesse turno. E o Everton foi destaque, né, nessa partida contra o Cruzeiro, mas agora sim o Internacional no estádio Beira-Rio venceu o São Paulo com o time reserva. E quem nos conta mais sobre a vitória do Colorado é o Tiger Genk. O duelo, que era para ser de um time reserva contra um time titular, teve uma alteração. O Inter veio a campo com 3 jogadores considerados do time principal: Marcelo Lomba, Cuesta e Patrick. O São Paulo, com muitos desfalques, começou pressionando. Raniel assustou Marcelo Lomba no começo de jogo, após girar em cima da zaga colorada. A resposta do Inter veio com Nonato, que recebeu de Rafael Sobis e arriscou de fora da área, mas sem direção. O mesmo Nonato foi quem apareceu na área depois, para, de cabeça, mais uma vez assustar Thiago Volpi. Mas a melhor oportunidade apareceu com Rafael Sobis. Em contra-ataque rápido, ele mesmo bateu para o gol, obrigando o goleiro São Paulino a fazer uma grande defesa. Acabou que a gente não conseguiu ter esse espaço, então o Nonato não teve essa primeira bola para construir. Então a gente inverteu o lado do tripé, botou ele para frente, trouxe Patrick e Bruno para trás para lateralizar e fazer essa inversão, porque ali estava produzindo dificuldade para nós em termos quando a gente não tinha a bola. Na segunda etapa, o domínio foi colorado. Rafael Sobis, logo no começo, partiu para cima da marcação e de perna esquerda quase abriu o placar. A melhor chance São Paulina veio nesse chute de longe. Gabriel testou Marcelo Lomba, que fez boa defesa. Mas o lance do jogo aconteceu quando Rafael Sobis acionou Edenilson, que entrava na área. Falta no volante do Inter. Sobis cobrou e a bola bateu na mão de Hudson, que estava na barreira. Pênalti após o árbitro da partida consultar o VAR. O mesmo Rafael Sobis cobrou com perfeição e deu o gol da vitória. Rafael Sobis para o Inter. 1 para o Inter, 0 para o São Paulo. Aquela cobrança aqui não dá para o goleiro. Se o árbitro foi chamado a vê-lo e interpretou que é pênalti, o que a gente vai fazer? E fazer uma menção ao grupo de jogadores, né? Os caras estão... a gente vinha de 3 competições, movimentando todo o grupo, oportunizando a todos, mesmo em algum momento com alguma dificuldade, mas eles todos com um alto nível de dedicação, de concentração, de comprometimento, de qualidade. E, isso faz muita diferença. Com a vitória, o Inter embala como um todo. Sobe na tabela do Campeonato Brasileiro e entra motivado para a decisão pela Copa do Brasil. A sintonia entre time e torcida dá tranquilidade para que o time vire a chave e mude o foco para a decisão da próxima quarta-feira. O que eu falo é que o primeiro jogo é muito importante, mas ele não decide porque tem mais 90 minutos. Foco virado para a Copa do Brasil, mas com o dever cumprido dentro do Campeonato Brasileiro. E agora já pensando na Copa do Brasil, quarta-feira tem Internacional e Atlético Paranaense. Um dos fatores é isso aqui, ó, a grama sintética. Será que o Inter está preparado para isso? A classificação para a final da Copa do Brasil de 2019 trouxe euforia para a comissão técnica, jogadores e torcida do Internacional. Agora, além de pensar no Atlético Paranaense, outro adversário é visto com bastante cautela: a grama sintética. Terça-feira a gente treina, né, no estádio, lá na Arena da Baixada, que é o melhor palco, né, para a gente treinar é lá, porque é o local do jogo. E acho que isso vai nos dar pelo menos um pouco de adaptação, né, ao gramado, ao estádio. Eu acho que isso vai nos ajudar.
Então, está na nossa programação, né, esse treino lá na terça-feira. Inaugurada em 2016 na Arena da Baixada, o aproveitamento do Atlético Paranaense aumentou para 70%. Foi no estádio que a equipe conquistou o título da Copa Sul-Americana em 2018 e conquistou resultados importantes para chegar até a final da Copa do Brasil deste ano. Mas nada de achar que apenas o gramado deu as vitórias para a equipe. Mas a gente tem, né, uma situação que chama atenção, que é uma particularidade, que é um gramado sintético, isso é fato. Agora, a gente não controla o que as outras pessoas falam e quanto elas usam muleta para justificar o seu trabalho. A gente no Atlético, a gente não usa nenhum tipo de muleta para justificar nossos resultados. A gente usa o trabalho que a gente tem, a gente não faz nada fora da lei, né, tudo dentro da lei do jogo, isso é importante reiterar. Para este confronto, a direção do Inter conseguiu a liberação de reconhecimento do gramado na próxima terça-feira. Algo que será fundamental na briga pelo título, segundo o técnico Odair Helma. Vai tentar o mais rápido possível ali se adaptar, o passe, um domínio. Não tem muita coisa para fazer véspera de jogo, não dá para fazer nada. Tem jogadores que repetiram o jogo hoje. Entendeu? Então, são várias coisas, mas é importante a gente sentir o ambiente e agradecer novamente pela grandeza do ato em prol do futebol, em prol da evolução e crescimento e desenvolvimento das ações positivas para o futebol. Apesar disso, o Inter luta contra um retrospecto negativo na Arena da Baixada após a colocação da grama sintética. São 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Mas se serve de alento ao torcedor colorado, a última derrota por 1-0 no Campeonato Brasileiro foi com a equipe reserva e um gol sofrido no final da partida. Agora, foco total em mais um fator neste primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E já tem mais Campeonato Brasileiro aqui no Donos da Bola, porque antes eu vou lá com o Matheus Schenck, porque ele está chegando com um recado muito importante para você, telespectador. TP, vamos lá, TP. Vou aqui com o Marcelo Salzano antes. Marcelo Salzano que está na central, no controle, porque esse duelo da Copa do Brasil, Salzano, tem 2 técnicos muito jovens, né? Odair e Thiago Nunes, Salzano. E no nosso Donos da Bola, sobre a grande decisão da Copa do Brasil, que começa na quarta-feira em Curitiba. No futebol brasileiro você precisa conseguir resultado e trabalho, independente se tu for novo ou mais experiente, para conseguir fazer a tua caminhada, porque senão sempre o próximo terá a oportunidade, independente da idade ou não. Eu sou um cara que tenho esses caras mais velhos, mais experientes como referência, os respeito muito, mas é um processo natural dentro de qualquer função, na tua, na do jornalismo, vão surgindo novos profissionais vão saindo, e é um ciclo natural dentro desse processo. Eu acho que a gente precisa visualizar a competência, né, o conseguir fazer um bom trabalho, independente da idade. Então vejo isso com muita naturalidade, mas com muito respeito a esses profissionais e com muita admiração a eles. Grande jogo que a gente vai ter na quarta-feira, você vai acompanhar tudo aqui na Bandeirantes, mas a gente vai dar uma paradinha rápida nesse assunto, porque o Matheus Schenck tem um recado importante para você. Isso aí, Gabriel. Agora sim, vamos falar sobre sexo? Isso mesmo, porque sexo é vida. Por isso, é importante para o homem tratar da sua saúde sexual. Disfunções sexuais tiram o prazer de viver. A boa notícia é que essas dificuldades têm tratamento médico avançado. E o melhor, é aqui em Porto Alegre. O Boston é a maior rede internacional de clínicas voltada para o cuidado com a saúde sexual masculina. E mais de 1 milhão de homens já foram atendidos em todo o mundo. Os tratamentos são personalizados de acordo com a sua necessidade e sem intervenções cirúrgicas. Os médicos atendem com discrição e hora marcada. As salas de espera são individuais e com garantia de privacidade. Não se preocupe, as informações do paciente são totalmente sigilosas. Volte a sorrir com uma vida sexual saudável. Agende uma consulta com quem entende do assunto. Ligue 0800 729 1111. Não espere mais, tome iniciativa. Ligue 0800 729 1111. Gabriel. Valeu aí, o Matheus Schenck, esse recado importante. A rodada do Campeonato Brasileiro, ela já encerrou, a 18ª. Teve muita bola na rede. Deixa eu acompanhar aí os gols desta rodada do Brasileirão. Avaí e Flamengo jogaram em Brasília. Sim, em Brasília. Gabigol abriu a contagem, 15º dele no campeonato, artilheiro isolado.
Everton Ribeiro mandou na cabeça de Pablo Mari, 2-0 Mengão. E Reinier, de 17 anos, fechou o placar. Avaí 0, Flamengo 3. Na Vila Belmiro, o tropeço do vice-líder Santos contra os reservas do Atlético Paranaense. Tony Anderson girou bonito e Brian Romero abriu o placar para o adversário do Inter na final da Copa do Brasil. E ele não vai jogar na quarta, mas a atuação do goleiro Léo chamou a atenção. Parou quase tudo mesmo. Eu disse quase porque Marinho foi derrubado. O juiz deu fora da área, mas com a ajuda do árbitro de vídeo foi marcado o pênalti. E aí Carlos Sanches marcou com estilo. Santos 1, Atlético também 1. Em Goiânia, Mano Menezes estreou no Palmeiras e a vida estava dura. Rafael Vaz, golaço, 1-0 Goiás. William empatou a 9 minutos do fim. E no 10º minuto de acréscimo, Gustavo Scarpa decretou: Goiás 1, Palmeiras 2. O quarto colocado é o Corinthians, mas o Timão tropeçou no sábado. E até ganhou um presente, gol contra do João Lucas. É pro outro lado, João. Wagner Love fez o segundo dos paulistas. Mas Thiago Galhardo deixou o Ceará vivinho. E nos acréscimos, se liga neste golaço do Leandro Carvalho, olímpico e de trivela. Parece o Gabriel Correia nos áureos tempos. Corinthians 2, Ceará também 2. Quem também fez bonito na rodada foi o Bahia. O time do Roger Machado passou pelo Vasco em São Januário, 2-0, Nino Paraíba e Gilberto. No estádio Newton Santos, o Atlético Mineiro perdeu a 4ª seguida no Brasileirão. Diego Souza fez Botafogo 1-0 de pênalti. Alex Santana ampliou nesse chute preciso. E Franco de Santo descontou, mas era tarde. Botafogo 2-1. No Castelão, um gol só e vital para o Fluminense respirar. João Pedro fez o gol. Fortaleza 0, Fluminense 1. Em Maceió, aleluia, mais uma vitória do CSA, que agora é antepenúltimo. Alexandro, ele mesmo, fez o primeiro. E Jonathan Gomes, o segundo, 2-0 na Chapecoense. E vamos aqui acompanhar a classificação. Como é que ficou essa classificação das 20 equipes aqui na tela? Vamos ver como é que está o Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo líder com 39 pontos. O Inter é o 6º com 30, o Grêmio o 11º com 25 pontos. Internacional no G6, o Grêmio lutando aí para chegar dentro da classificação. Hoje à noite, o Juventude ele tenta salvar a honra gaúcha na Série C do Brasileiro. Recebe a Imperatriz no Maranhão às 8 da noite no Alfredo Jaconi e uma vitória simples garante o Ju na Série B do ano que vem. No final de semana, Ipiranga e São José tentaram, mas infelizmente não conseguiram o acesso. E só lembrando para vocês, essa camiseta aqui do Grêmio, vou pegar aqui rapidinho para você, ó, pode ser sua, uma camiseta do Grêmio, mande a sua declamação de amor ao Grêmio, né, no nosso WhatsApp, 992241220, 992241220. A gente vai para o intervalo que daqui a pouco está chegando o pessoal do Toque de Bola e essa camisa pode ser a de vocês. Tem aí os bastidores do Internacional também. Vamos com os gols gaúchos e a gente vai para o intervalo e volta já. Em Erechim, casa cheia no Colosso da Lagoa. E alegria geral quando o Paulinho fez Ipiranga 1-0. Com isso, decisão que ia para os pênaltis. Só que aos 39 do segundo tempo, vacilo do Canarinho e gol de Vinícius Simon. 1-1 e Confiança classificado para a Série B do ano que vem. Em São Luís, Rodrigo Andrade marcou o primeiro do Sampaio Correia cobrando pênalti. Cobrança de falta agora, no pé do zagueiro Lucão, que mostrou o dom de atacante para empatar para o São José. Só que o Sampaio voltou à frente do placar. Salatiel de cabeça no cantinho do goleiro Fábio. Mas rapidinho o Zeca empatou de novo. Cláudio Maradona, isso aí, Maradona, tocou para o Mateuzinho, 2-2. Mas não era a noite gaúcha. Rodrigo Andrade cobrou falta e Luiz Eduardo cabeceou contra o próprio gol. Azar, infelicidade. E vitória do Sampaio Correia, 3-2, para voltar à Série B e encerrar o sonho do São José. Agora é hora do momento Sabia Não. Um lance curioso que tem acontecido no final de semana que a gente acha que você mereça ver. E se teve gol contra no Maranhão, teve também no País de Gales. Nada a ver uma coisa com a outra, né?
Mas se liga no que fez o coitado do Pachayev, do Azerbaijão, contra Gales. Faltou comunicação, hein, queridão? Os galeses venceram o jogo por 2-1 pelas eliminatórias da Eurocopa. E agora a gente vai para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho está chegando o pessoal do Toque de Bola para o debate aqui no Donos da Bola, e você fica com os bastidores do Inter para chegar até a final da Copa do Brasil 2019. Volta com o Donos da Bola, agora junto com a equipe do Toque de Bola. Pega na minha mão aí. E aí, Bajé, tudo bem? Tudo certo. Eu falei que a gente tinha que fazer um soquinho aqui, não vai me deixar no vácuo. Assim. Ah, sim. É só assim. Hoje aqui, ó, Cláudio Duarte, Sérgio Boaz, Roberto Pauletti, César Cidade Dias. Antes da gente começar a debater, eu tenho que ir lá com o Paulo Pires na nosso controle, porque tem resposta da pergunta do Paulinho. Sabe quem foi o último jogador que fez 3 gols pelo Grêmio numa partida? Eu lembro de um jogo muito antigo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver se o Paulo Pires... Vamos ver não, né? O Paulinho tem a resposta. Vamos ver quem é que acertou. Adilson. Paulo Pires, quem é que acertou essa? Quem é que fez 3 gols no mesmo jogo aí pelo Grêmio, a última vez? Antes de responder a tua pergunta, e a pergunta que eu coloquei no ar, né? A questão do Atlético Paranaense foi um jogo no Olímpico, aí o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense por 4-0. O guerreiro imortal André Lima marcou 3 gols, mas ele não foi o último a marcar pelo Grêmio. Vamos então a resposta correta? Perguntei, quem foi o último jogador a marcar 3 gols em um mesmo jogo? Todos marcaram 3 gols aqui, né? Não foi o André Lima, não foi o Barcos, não foi o Borges, foi Everton, ele mesmo. Em junho de 2017, o Grêmio enfrentou a Chape na Arena Condá, lá em Chapecó, venceu por 6-3 e o Everton marcou 3 desses 6 gols. Só para ter uma ideia, na sequência aqui, ó, o Barcos marcou na vitória sobre o Juventude por 3-0 em 2014. Foi 3-0, os 3 gols foram do Barcos. O André Lima, no jogo do Olímpico, 4-0 para cima do Atlético Paranaense. E o Borges marcou também no Olímpico, na vitória por 4-2 sobre o Cruzeiro. O Borges marcou 3 gols do Grêmio. Mas o último, então, foi o Everton. Tivemos aí, falei que era muito fácil a pergunta, tivemos aí 37 acertadores. Mandar alguns abraços para alguns dos acertadores aqui. O César de Tramandaí, o Ângelo, o Orli José de Caxias do Sul, o Antônio e também o Luca Antônio e Luca Peroto, ambos de Cachoeirinha, o Rodrigo Pi e o Adelar de Gravataí, o Rogel de Vera Cruz, o Bruno de Juí e também o Sandro de Bagé, alguns dos acertadores da pergunta de hoje do Paulinho Gabriel. Valeu aí ao Paulo Pires. O jogo que eu citei, tu quase acertou. Não, mas é um jogo mais antigo. Foi nos anos 90, naquele time do Filipão. Jogaram Grêmio Atlético Paranaense no Olímpico. O Adilson fez 4 gols. Só que valeu só 3 porque ele teve que repetir um pênalti. Ele bateu 2 vezes o pênalti e converteu. Naquele jogo, o Adilson, que não era zagueiro, né? Fez 3 gols. Exatamente isso aí. Eu até recordei quando, acho que foi a semana passada, ou há 15 dias desse jogo aí, o Adilson realmente era para ter entrado na história do Grêmio por ter marcado 4 gols nessa partida. Aliás, como você falou, né, Bagé? Ele marcou 4 gols, só que a arbitragem acabou anulando um desses gols, né? Agora, Bagé, já pensou ganhar uma camisa dessa aqui, ó? Toda autografada. E é a atual. A atual, né? Dessa temporada, toda autografada pelo elenco do Grêmio. Tem lugares que o cara pega essa onda retrô e dá a camisa velha, não retrô. É verdade, essa que é a nova dessa temporada. O cara, para conseguir ela, não é muito fácil. O cara tem que fazer uma declamação de até 20 segundos pelo Grêmio, para o Grêmio. Mandar no nosso WhatsApp, 992241220. O resultado da promoção sai na sexta-feira, bonitona isso aqui, ó. Tudo aqui, o pessoal pode mandar o vídeo. 20 segundinhos aí de declamação, tá bom em declamação? Sou compositor, não, sou meio então já poeta. Sobre qual assunto que é Olha a declamação? Não, o John é bom nisso. Não, só para perguntar, é bom porque nisso. O ouvinte, ele vai querer saber que sobre o Grêmio. Que tema? Sobre Grêmio. Sobre Grêmio, até porque dia 15 é o aniversário do Grêmio, né? Dia 15 é o aniversário do Grêmio. César, tu é craque nessa coisa para escrever?
Vou escrever. Tu escreve até 20 segundos. Nós vamos ganhar. Mas é até 20 segundos, Claudio. Acho que o César vai conseguir 20 segundos? Não, mas ele é tão rápido que ele consegue. Ele vai fazer a acelerada. A carta de Pero Vaz de Caminha seria chamada de recadinho perto do César. E para a gente começar o nosso debate, aqui na enquete, já vai ter na tela a enquete do nosso programa de hoje. Essa grama sintética, ela vai ser um fator diferencial, né, nesse jogo. A grama sintética pode ser um complicador para o Inter? Sim, 59% e 41% dizem que não. A maioria votou no sim para essa grama sintética. Vai ser um fator diferencial, vai ser um complicador para o Inter, Bajé? Ele é um diferencial, sem dúvida nenhuma. Inclusive, no jogo do Grêmio, nós falávamos disso. Por mais que esse gramado do Atlético Paranaense seja 70% orgânico, ele não é totalmente borracha como os gramados antigos, o jogador que está adaptado ao jogo, no caso os jogadores do Atlético, eles não precisam de nenhum segundo para testar o time da bola, para ver como é que ele vai matar a bola, se está muito veloz ou não. No caso os jogadores do Grêmio e agora os do Internacional, por mais que sejam habilidosos, eles vão precisar de alguns minutos em campo para poder se adaptar a essa situação. E um treino num dia anterior, como deve acontecer, não é o suficiente para dar uma adaptação. Ele vai te dar uma noção do que dá bola, se o gramado está um pouco mais rápido. O gramado é sempre molhado lá no Atlético Paranaense, então deixa um pouco mais liso. Ou seja, deixa a bola ainda mais rápida, né, Paulo? É um detalhezinho, mas é uma vantagem do Atlético. Quem já jogou nesse tipo de gramado aí, eu já joguei em gramado desse tipo. Joguei no São José, que não é, se não me engano, não é igual. É 50%, esse tem 70% orgânico. Mas eu vou me valer do que o Tiger falou. Quando o Tiger esteve lá, ele fez um comentário de que os jogadores do Grêmio sentiram muito a rapidez da bola, o pique da bola, pelo campo estar tão molhado como estava. E, inclusive, um zagueiro do Atlético Paranaense errou um timing na hora de um pique de bola e foi encoberto. Ou seja, tem razão o nosso telespectador em dizer que ele vai influenciar, sim, pelo menos no início. Eu acho que ele influencia tanto para o Internacional no jogo em Curitiba, como influencia na outra quarta o Atlético jogar na grama pura, porque também tem uma diferença. E elegantemente, os dois clubes acertaram de permitir que na véspera de cada jogo o adversário treine no campo de jogo, o que é uma conquista para todo mundo. Principalmente numa final, né, Cláudio? Sim, houve a elegância de permitir. Mas isso é corriqueiro. Tu não conhece o Atlético. É que o Atlético ultimamente não tem liberado. Ele não deixa. Pro Atlético, tudo que é corriqueiro no Atlético às vezes é um pouco diferente. Libertadores da América. Para o Atlético é uma evolução em termos de clube, né? Decisão entre dois clubes brasileiros é complicado. Eles liberaram agora, o Inter faz o reconhecimento na terça-feira, né, o reconhecimento do gramado. Gabriel, seja como for aí o gramado ou não, a entrevista do Odair no sábado, ela foi muito consciente e eu estava um pouco preocupado porque eu também cometi o mesmo erro que o Grêmio cometeu antes do jogo contra o Atlético lá. Eu estava achando que o jogo estava resolvido para o Grêmio, que o Grêmio é melhor, eu não tinha dúvida alguma disso aí. E eu não soube mensurar a capacidade de reação do Atlético Paranaense. O Odair falando no sábado, na entrevista dele, ficou muito claro que aquela vacina que o Grêmio tomou, o Internacional usou também. Porque o Inter vai para lá consciente de que vai pegar um time que pode mudar a história do jogo lá e o favoritismo mudar de mão. Até porque o próprio Internacional, quando a gente olha o Internacional jogando em casa, não é o Internacional tão audacioso quando joga no Beira-Rio. A gente pode pegar qualquer tipo de jogo, seja ele grande ou pequeno. O tamanho do adversário não importa. O Inter, quando joga fora de casa, o Inter joga sempre um pouco mais resguardado. O Inter deixa o adversário dar as ações, ele não joga com o poder de atitude que ele tem, por exemplo, dentro do Beira-Rio. Então, aí nós vamos chegar de novo na questão da postura. Vai passar muito de que maneira o Odair está preservando esse jogo. Porque, será que o Odair, justo na final, ele vai mudar a postura fora de casa? Querendo ou não, até agora está dando certo. Por que ele vai mexer justo na final? E a gente critica, né? Porque quando joga fora de casa, ele joga muito retraído. Mas será que ele vai mudar justamente na final da Copa do Brasil? E o pessoal pode participar, Claudio, no nosso WhatsApp, né? O 992-010949. 992-010949. Diga, Claudio. Não, eu só queria dizer que, naturalmente, o Atlético vai empurrar o Inter lá para trás. Naturalmente, eles agem assim. Vai ter a postura que teve contra o Grêmio, Eles agem assim, não adianta. Lá e ainda mais se fechar a casinha em cima, ecoa nos ouvidos, dói no ouvido. Até porque essa vacina do Inter também é uma vacina do Atlético. Porque se o Atlético pensar como ele jogou na Arena,
Era totalmente fora das características dele. Ah, pode ter sido porque o Grêmio jogou melhor na Arena? Pode ter sido, mas a característica de jogo do Atlético foi diferente. Quando ele voltou para jogar, quando quase ninguém acreditava, porque tem capacidade para 45 mil torcedores, tinha 28 mil. Nem o torcedor do Atlético acreditava na reviravolta. E aí o Atlético jogou da maneira que está acostumado. Então essa vacina que o Paulete chama a atenção do Inter, em relação ao Grêmio, o Atlético também vai ter. Só tem que jogar da nossa maneira, porque se jogar esperando, provavelmente entrega. Diferente do que foi o jogo contra o Grêmio, o Inter gosta de times que propõem como o Atlético propõe. O Inter gosta de ser reativo e vai ser reativo. O Grêmio, mas o Inter não joga mais reativo, joga. Não joga. O Inter não consegue ter posse de bola nem em Porto Alegre. Mas como que não? O primeiro tempo contra o Cruzeiro teve mais posse que o Inter. Não, mas aí são coisas diferentes. O Inter nunca foi de posse de bola. O Grêmio é posse de bola. O Inter é transição e velocidade. É totalmente diferente. Sim, mas contra um adversário a posse de bola do Internacional, ela é mais objetiva. O esquema de meio campo do Internacional tem o quê? Tem um jogador que tem saída, tem outro jogador que tem saída, velocidade e intensidade. Tem um outro jogador de meio campo que é o Patrick, que tem saída, velocidade e intensidade. O meio campo, claro, eu só discordo, me permite discordar da tua opinião. O Inter não é posse de bola. O Inter é velocidade e transição. Não, mas gosta quando o adversário... Mas ganhou de quanto do Cruzeiro? 3. Não, e no segundo tempo caminhou contra o Cruzeiro, não precisou nem jogar. O que eu me refiro mais é com relação à forma, ao estilo de jogo. O estilo de jogo do Atlético Paranaense, o Inter não vai se ofender com o estilo de jogo. Quando o Atlético venceu o Grêmio no Paraná, o Atlético quebrou o estilo do Grêmio. O Grêmio teve 25% de posse de bola, um time que gosta de ficar com a bola. O Inter não vai ter problema nenhum em ficar 25% da posse da bola, porque não precisa, não gosta. Então são situações diferentes, me parece que é um confronto de estilos. E a diferença é que a forma como o Atlético Paranaense exerce a sua posse de bola é diferente. Eles jogam todo o tempo pressionando, porque eles têm 2 atacantes abertos e tem um grande centroavante, né? Então eles são muito mais perigosos do que o Cruzeiro foi, por exemplo, né? O Cruzeiro... E o São Paulo também. O São Paulo no primeiro tempo contra o Inter foi 6-6 praticamente. Tem um duelo interessante para esse jogo, que é o Rony contra o Bruno, né? O Bruno está numa boa fase, é verdade, mas o Rony também, do Atlético, um jogador de muita velocidade, foi ele que fez a participação dos 2 gols, né? Aí tu tem os dois lados. Eu diria que é um duelo Rony contra o Nico. Porque a resposta com o Nico também é uma resposta de velocidade. Claro, não, pode ser. Porque o Bruno, ele se destacou não por ser jogador de profundidade, de cruzamento, ele se destacou pela marcação. Não, por isso que eu digo, era interessante. O confronto das oitavas contra o Nacional de Montevidéu, o Bruno nasce no Internacional. É ali que ele começa a jogar sendo um marcador. Por isso que eu imagino que o Thiago vai estar preocupado também com essa transição em velocidade. E diferente... E outra, quem preocupa mais, é um bom duelo, os 9, Marco Ruben do lado e o Guerreiro. Claro que o Guerreiro é mais jogador, mas são caras que a bola chegando eles guardam. Mas são 2 estilos diferentes. Diferentes. Eu até queria tocar nesse ponto de... O Guerreiro é clássico, né? O Ruben, ele é um pouco mais rústico, mas eu digo, é marcador de gol. Os dois são... Nesse sentido, eu ia tocar no ponto do 9, porque uma diferença também do Inter pro jogo contra o Atlético, e o Atlético e Grêmio é o 9. O Grêmio mudou o 9 agora. Teve a mudança. Graças a Deus, o Grêmio mudou o 9 agora. A gente não Foi meio pode... atrasado, César? Sim, mais ou menos uns 2 anos atrasado. Né? Não, mas o André não estava aí há 2 anos. É um modo de dizer, mas olha só... sobre esse aspecto, essa tua provocação, porque tu já falou olhando para mim. Não, é que eu tenho que olhar para todo mundo para não achar que eu tô olhando só para um. Nelson Rodrigues. O André estreou pelo Grêmio contra o Cruzeiro. Ele fez gol da vitória. Nelson Rodrigues diz que toda unanimidade é burra. Nelson Rodrigues eternizou. Pois eu digo o seguinte, o Grêmio conseguiu contrariar a unanimidade, porque era unânime que o André deveria sair, e ele não saía, e ele não saía, e ele não saía, até que o fracasso caiu no colo do Grêmio e aí a obviedade ela ficou marcada e o Grêmio precisou trocar e bastou 5 minutos para verem que todos tinham razão estranho, e que a participação do André não deveria valer. É estranho. O que é estranho? A gente já deu um toque nesse assunto lá na rádio, quando era só rádio. O Cruzeiro tomou 3 do Inter, 4-1 do Grêmio e desde que o jogo terminou ontem, à 13h, todo mundo dizendo que o Cruzeiro é o pior time do campeonato, horrível, péssimo tudo. Aí o Tardelli em 5 minutos virou craque, que até então não tinha tido rendimento. Se era tão fácil, bota o André que ele ia fazer gol também. A facilidade estava... Ele escancarado, o outro time é ruim, cara.
O time é horrível, todo mundo diz isso, o contexto brasileiro mas diz o André time... jogou contra tá times tentando fazer piores isso. que o Cruzeiro. Tu tá tentando fazer isso para diminuir o Tardelli? Não, mas o André... Para valorizar o que vocês disseram, que o Cruzeiro é ruim. Mas tem essa prova. Mas quando tá ruim, qualquer um faz gol. Mas o André jogou contra um monte de time. O André jogou contra a Chapecoense. O André não faz gol com ninguém. O André não faz gol em ninguém. Quem me garante que com a facilidade toda encontrada ontem, que ele não faria... os gols. O Cruzeiro está perdido, mas o Cruzeiro tomou uma roda do Inter porque o Inter jogou melhor. O Cruzeiro tomou uma roda do Grêmio porque o Grêmio jogou melhor. O Grêmio e o Inter transformaram o Cruzeiro nesses 2 últimos jogos num time comum. Porque se a gente pegar no papel o time do Cruzeiro, não é um time desprezível. Os laterais do Cruzeiro jogam na maioria dos times aí, só que o Cruzeiro... A gente sabe, o Cruzeiro é a amostra do que foi o Inter em 2016. É salário atrasado, é dirigente que está muito mais frequentando o Ministério Público do que propriamente o ambiente esportivo. Está todo torto o Cruzeiro. Mas eu não tiro o mérito da dupla nesses 2 jogos contra o Cruzeiro. E era só o que estava faltando para o senhor, era defender a titular do André. Era só o que faltava. Mas eu não estou defendendo a titularidade tá de colocando ninguém. Em dúvida, Não, pera um pouquinho. Tá colocando em dúvida. Não me mistura as estações. Mas eu não estou defendendo. Tu tá dizendo, então? Eu não estou defendendo. Eu estou dizendo que se o time é tão ruim assim, até o André jogando faria gol. Tá, mas é suposição. O time é muito ruim. Aí é uma suposição. Mas o César me disse que em 5 minutos ficou provado que a titularidade do... O Everton fez uma grande partida, mais uma vez, monumental, extraordinária. Vocês querem falar no André. Não, quem está falando André... Claudião quer falar Não, eu só saltei... Claudião está sugerindo Só saltei isso. Em defesa do profissional que não pegou a mesma barbada dos outros. O melhor atacante do futebol brasileiro. Não, o Everton é o melhor jogador em atividade do Brasil. Tudo bem. O Everton não foi negociado nessa janela. Mas aí eu quero colocar algo aqui para vocês. Ele está com quantos anos? 23. 23. Europa, ela investe em jogadores de 23, 24 anos. Eu quero saber do risco que o Everton correrá para ele, Everton, de não ter na próxima janela uma possibilidade de atuar. É o mesmo risco do Grêmio ficar com o Everton e ele ser o craque dos uns 10 anos. Provavelmente, é o mesmo risco. Provavelmente na próxima janela as ofertas serão menores. Mas eu ainda fico com o copo meio cheio. Porque tu ter o Everton, é tudo isso que a gente está falando. Não, isso é a melhor coisa. O Palmeiras foi 2 gols do Everton. O Everton ontem ele pegou 2 lances. Um ele disse pro zagueiro, tá, vem cá que eu vou te driblar. E aí quase sem ângulo ele põe no lado oposto do porque um jogador normal chutaria no canto do Fábio. O segundo lance, quando ele pega, ele já domina dando um drible da vaca no Léo dentro da área. Aí que tá, Serginho. Provavelmente em questão de oferta seja menor, mas o valor que tem, como é que tu contrata um jogador para a vaga do Everton? E a gente já vai falar mais. Para o Grêmio é melhor que ele não, para a torcida que ele não vá. Só que para ele, eu penso... Para ele, sim. Não, mas o Grêmio vai reconhecer como tem feito até hoje, pessoal. Sim, mas é que não, por mais que o Grêmio reconheça, não vai chegar a um patamar com a bola que ele tem de um salário de Europa. E a gente vai continuar debatendo isso daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta aqui com o Donos da Bola e o Toque de Bola. Fique ligado. Volta com o Donos da Bola e o Toque de Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Participe do nosso debate no 992-010949, 992-010949. A semana é da final da Copa do Brasil, né? Bagé, Inter e Atlético Paranaense. Marco Ruben ou Paulo Guerreiro, que você citou. Tem o Nico Lopes. 2 goleiros muito bons, Lomba ou Santos. Edenilson e Bruno Guimarães é um duelo? Não, o Edenilson é muito melhor. Não digo em comparação dos dois. É que o Bruno Guimarães funciona diferente do Edenilson. Sim. Porque o Bruno Guimarães é um armador recuado. Eu digo em importância para as suas equipes. Importância sim, os dois estão num bom momento. Não, em qualidade, acho que são hoje termômetros também. São termômetros. Vai ser um bom pega. 2 técnicos emergentes, né? Claro, o Thiago Nunes um pouco mais calejado, já é campeão, mas 2 técnicos da nova geração. Depois da decisão ontem do 3º e 4º lugar da Copa do Brasil, eu tô muito esperançoso, vi que o Internacional o Grêmio foi o 3º. Faça um jogo forte e que... Ainda bem que tu não olhou pro lado do César, ele gostou bastante da frase. Ele não quis olhar. Não, eu não quis olhar. O César já me dá uns carrinhos de frente sem eu falar. Imagina eu falando. Que piadinha sem graça. O Paulete... Olha, tem umas piadinhas do Paulete. O Paulete, Inter e São Paulo, ele soltou umas que eu pensei, vai pro standard dele. Tem umas que Como são boas, assim, conseguiu agregar ao grupo jogadores com histórico vencedor.
O Bruno, por exemplo, é um jogador que tem um histórico vencedor no São Paulo e no Fluminense. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro. E ele se firmou, a aposta era toda em cima do Zeca. Mas hoje o Bruno é um jogador completamente afirmado no time do Eu acho que é um bom boa colocação tua, porque eu comentei o jogo de sábado e eu tinha muita expectativa de ver os dois laterais do Internacional. E hoje eu concluo sem muito medo que o Bruno é o melhor deles. Eu me lembro que o Claudião sempre falou isso, quando ele se adaptasse ele poderia render mais. O Zeca, que eu tanto defendi, o Zeca é uma decepção nas duas laterais. O Wendel, ele é muito linear, ele não é um mau jogador. Eu acho o Wendel é mais meia, né? Quase. Ele é titular, é o titular, não tem discussão. E o Heitor mostrou que tem ferramentas, é meio marrento. Mas ele mostrou que tem as ferramentas para daqui Te incomodou com ele, né? Eu me incomodei, sabe por quê? Porque quando eu vejo um jovem tendo uma oportunidade dessas e o cara olhar para os seus e fazer assim com os dois braços, reclamando que ninguém aparece... Mas isso não pode ser utilizado como personalidade? Porque se o cara não é introspectivo... Eu avalei na hora como... Porque daqui a pouco o cara diz, pô, rapaziada, aí aparece alguém. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o Paulete falou do Zeca... Não adianta também colocar o Zeca na esquerda e mandar ele pra linha de fundo, né? Porque ele vai ter que voltar, ele vai chegar no fundo, não tem a esquerda. Tá, mas é a mesma... No Santos ele não jogava Mas assim, tem né? outro detalhe, também não dá pra gente avaliar o Zeca por um jogo na esquerda. Não. Eu digo naquele São no jogo específico desse do... Que ele passou o jogo inteiro indo pra linha de fundo, não vai dar certo. O ponto pacífico é que o Zeca, quando foi anunciado pelo Internacional, ninguém contestou, porque todo mundo imaginou que ele fosse chegar e fazer mais. E ele não fez esse mais. Porque a gente lembrava Essa dele, é a crítica. a gente lembrava dele titular na seleção olímpica com o William no banco. Exatamente. O William, que era titular do Inter, era banco do Zé. E quando precisava, ele ia para a esquerda e dava mas na conta. seleção, ele, pelo lado direito, ele foi improvisado. Ele sempre jogou mais pela esquerda. A temporada dele no Santos, toda a temporada, todo o tempo que ele teve lá. Se eu não me engano, num 5-1 que o Grêmio fez no Santos, ele fez o gol de desconto do Santos, que ele cortou para dentro e fez o gol no ângulo. Mas o que eu quero deixar só assim, a minha opinião, o Internacional, o ano que vem, precisa muito contratar 2 laterais titulares. Precisa contratar 2 laterais titulares. Mas tu acha que não dá para investir no Heitor? Não. Eu acho agora, que o Heitor é cedo, Bagé. Não, mas aí tu tem mais um ano. Não, primeiro tempo ele tomou uma roda. Mas eu acredito que dali sai caldo. Todos os ataques do São Paulo, ele marcava a bola. Só que aí o Heitor tem o quê? Tem 3 jogos. Ele é muito verde. A menos que o Inter vá buscar que chegue e vista a camisa. Não é fácil, mas já está se falando em Egídio posição... de novo, né? Está se falando em Egídio, que está com o salário atrasado, está descontente no Cruzeiro, ele poderia vir para o Internacional. Esse é bom jogador. Voltou a se falar nisso. Esse é um bom jogador. Mas o Inter acabou de contratar um lateral esquerdo. Eu acho difícil. O Heitor acho que vai ter tempo aí, porque ele tem 3 jogos pelo profissional. O Heitor vai ser titular. Tem mais um ano. Tem mais um ano. Ele marca mal. O Heitor é o novo Cláudio Duarte. Mas ele é um mau marcador. Vai virar titular ali do Inter. Isso quer dizer o quê? Bom, o Cláudio Duarte é o maior lateral da história do Inter. 1,86 m. Não, tu sabe, era um jogador que se firmou, tanto que até as pessoas até hoje falam contigo muito mais pelo lateral do que pelo treinador. É verdade. Né? Pelo mérito, pela formação, por essa identidade que teve de se formar no clube. É isso, Paulete, que eu chamo mais atenção, porque por vezes se busca um jogador que não dá o recado, ele custa muito mais e por vezes aquele que vai te dar o retorno é o que está dentro da base. Não, eu não estou dizendo que assim, a minha opinião é a seguinte, eu não acho que eu vi assim, valores muito importantes no Heitor, mas por outro lado ele marca muito mal, ele marca a bola e não o jogador. O Odair corrigiu ele no segundo tempo. Ele está se adaptando ao profissional, né? Então eu creio que o ano que vem, sim, o ano que vem ele poderá ser um bom... A gente falou aqui nos duelos, o Bagé até propôs, levantou Guerreiro, que para todos nós sabemos pelo menos eu penso assim, bem superior ao Marco Ruben, né? Muito superior, mas o Marco Ruben, sem dúvida, é uma estrela dessa campanha do O gol que ele fez no Grêmio foi de muita qualidade, né? A antecipação dele, gol de cabeça. E a zaga do Internacional, que está, para mim, olha, essa zaga do Inter, transpor essa zaga do Inter é muito complicado. E o que vocês acham da zaga do Atlético Paranaense? É que depende da condição que vai ter o sistema defensivo. O volante é o Wellington Martins, aquele que jogou no Inter. É fraco. E se tu pegar o sistema defensivo do Internacional, e aí ele vai ter um teste diferente. Porque o sistema defensivo do Internacional, a gente fala muito da antecipação e da qualidade do Cuesta, da imposição física do Moledo. E o Atlético Paranaense usa muito bola aérea com o Marco Ruben.
E aí, quando tem um jogador de outra qualidade, o Marco Ruben, na minha opinião, ele é muito melhor por cima do que com os pés. Então vai ter um ponto a mais, claro, não à toa os dois estão na final, né? Desse sistema defensivo ficar muito ligado em bola aérea. Só que, claro, a bomba lá do outro lado é mais complicada, porque o Guerreiro é mais jogador. E o Atlético, querendo ou não, tá sem o Thiago Heleno, né? Ele só volta em outubro. Sim, tá voltando por causa do Mas doping. volta, eu acho, aquele quase zagueiro volta, né? Deve voltar o Léo Duarte e Léo Pereira. Léo Pereira e Lucas Alter. O Lucas Alter ou o Robson Bambu, que foi bem até no jogo. Mas o Bambu, se ele se jogar, é melhor pro Inter. Não, eu digo, naquele jogo específico foi bem, mas eu não sei se é tão bom. O Bambu é fraco. Entre o Guerreiro e o Marco Ruben, a diferença é que se o Guerreiro tivesse velocidade ainda, né, cara? Sim. Teve 2, 3 lances nesse jogo aí que faltou a velocidade, porque ele já não tem mais a mesma, naturalmente, porque aí seria praticamente completo. Hoje em dia, na verdade, ele quase segura a bola para todo mundo respirar, né? Ele segura para respirar, mas quando apareceram os lances de velocidade, aí ele não conseguiu, até porque não tem mais a mesma velocidade. O Inter tem que marcar o Nicão. Não pode deixar o Nicão jogar. Pois é, Para mim, ele é o principal jogador do time. Há pouco o Gabriel perguntou sobre o Bruno Guimarães e o Edenilson. Tá mais o Nicão e o Edenilson, pelo estilo, pela verticalidade. Ele é o termômetro desse time. O ritmista é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães joga, não comparando como se jogava o Arthur na época do Grêmio. Ele aparece o tempo inteiro para pegar essa bola e distribuir. Mas o Nicão é o cara da verticalidade, né? É o cara que essa é a palavra certa. E recuperou, né? O Thiago Nunes recuperou o Nicão, né? Na verdade. Ele não estava tão bem. Ele mesmo falou que ele tinha... Quando o Thiago Nunes tentou puxar a orelha do Nicão e botar ele no banco, botou o Lúcio Gonçalves. Lá na Copa Suruga, que agora mudou de nome, e contra o Grêmio. E aí ficou claro que não dava. Tem um detalhe também. O Nicão, até pouco tempo atrás, ele era atacante ofensivo de lado. E ele é muito forte. E hoje ele está fazendo um trabalho de meio, recompondo e movimentando e chegando na frente. No jogo contra o Grêmio, ele termina o jogo como volante. Não, mas ele faz todas ele assim. Ele era um atacante que jogava lá na frente. Em relação ao time que ganhou a Copa Sul-Americana ano passado, eles perderam um jogador importantíssimo. Para o Atlético era fundamental o Veiga. Eu te diria mais um. Lateral esquerdo também. Perdeu o Renan hoje. O lateral esquerdo também. Era foi muito bom. Pro Atlético de Madrid. Era muito que dava uma saída. Muito bom. Eles contrataram agora um nível, que é o Adriano, mas não pode jogar a Copa do Brasil. Não pode jogar a Copa do Brasil. O titular é o Márcio Azevedo, que está jogando ali. E do lado direito, você acha que Marcelo Cirino, o Kelvin lá, o lateral direito, complicam para o Wendel? Tem que cuidar aquele lado esquerdo? Pela velocidade. Pode ser que jogue o Jonathan ainda, né? Porque ele não tinha 100%. O Jonathan ainda. Depende se o Internacional cometeu o mesmo erro do Grêmio, que foi deixar aquele lado direito solto. Eles vão complicar, naturalmente o lateral se manda. Ele inverte, né, os dois. Ele pega o Rony e o Marcelo Cirino e inverte. O Internacional vai ter que marcar esses laterais, ele não vai poder deixar os caras jogando. Mas olha quanto ingrediente a gente está falando dos dois times, você tem tudo para ser uma baita final. E sabe quem é que vai trazer mais destaques para a gente? Amanhã o Matheus Dávila já vai estar lá, direto de Curitiba, vai trazer todos esses detalhes dessa grande decisão na quarta-feira entre Internacional e Atlético Paranaense, toda a cobertura aqui da TV e da Rádio Bandeirantes, mas a gente vai ficando por aqui, Bajé. Fechado? Fechado, aperta a mão de novo aí que eu sei que tu queria. Pra você que quiser ainda, não pode esquecer dessa camiseta. Tem que fazer o quê? Uma declamação, manda um vídeo lá no 99224-1220, camisa toda autografada aí pelo elenco gremista. Uma barbada, uma declaração de até 20 pode segundos. ou não pode? O César escreveu. O César vai escrever. Mas é que vocês falam demais. Vocês falam demais. Não, é 20 segundos? 20 segundos, só demais. Aqui, agora na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre. E no final da tarde, 6 da tarde, tem o comando do monstro Sérgio Boas com o Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes, a gente vai ficando com o RS Acontece. Gabi Lerina já está preparando a tua declamação para ganhar uma camisa do Grêmio autografada, Gabi. Tudo bem? Boa tarde. André. Não tinha pensado sobre isso. Mas quem é que é melhor na declamação aí entre os dois? Olha. Eu só declamo poesia dos outros, entendeu? A gente monta, aí o Claudião vai me ajudar. Então tá certo, bom programa. Claudião vai me ajudar, bom programa para vocês aí, bom descanso agora.